Ok, pessoal, agora nós temos aqui denominadores diferentes. Como é que a gente trabalha numa fração como essa? 2 terços mais 2 quartos. Observe, qual é o denominador que se repete aqui para poder ser colocado embaixo? Se você observar, eles são diferentes. Aqui é 2, aqui é 3, perdão, e aqui é 4. Então não tem como repetir. Então eu não posso operar nesse caso. Quando tenho frações com denominadores diferentes, eu tenho que transformar esses denominadores em denominadores iguais. Ou seja, como é que eu vou transformar dois números que são diferentes, 3 e 4, em números semelhantes? Uma forma de se fazer, e a que a gente usualmente faz, é encontrar um múltiplo, um número que seja múltiplo desses dois. E é o que a gente chama de MMC, mínimo múltiplo comum. Como é que eu faço isso? Primeiramente, você vai pegar os dois números, 3 e 4. Vai colocar uma barrinha vertical igual essa e vai dividi-los ao mesmo tempo. Ao dividi-los ao mesmo tempo, você vai encontrar os denominadores comuns deles. E o produto desses denominadores é o MMC. É claro que neste caso aqui, esses números é um caso especial que a gente chama de primos entre si, eles não terão denominadores comuns, mas serve para nosso exemplo e depois a gente vai ver. Você começa sempre pelo menor número. O menor número da divisão, o menor primo, neste caso, é o 2. Sempre será pelos menores. Então você começa dividindo por 2. O 3 dá para dividir por 2? Não dá, então você repete ele. O que não der para dividir não tem problema, é repetir. O 4 dá para dividir por 2? Dá. Então, 4 dividido por 2 dá 2. Então, o resultado você coloca aqui. Dá para continuar a minha divisão nessa linha pelo número 2? Sim, é possível, porque ainda tem um múltiplo de 2 aqui. Ó. O 3 continua não sendo possível dividir, não tem problema, fica aqui. Mas o 2 é possível. E 2 dividido por 2 dá 1. Pronto, esse é o nosso objetivo, chegar em 1. Neste caso, esse aqui já encerrou. Eu posso continuar dividindo por 2? Não, não faz sentido. Por quê? O que não chegou em 1 ainda é o 3. E o 3 em nenhum momento foi divisível por 2. Então, eu vou para o próximo número. O próximo primo depois do 2 é o 3. Então, eu vou dividir por 3. 3 dá para dividir por 3. Dá, ó. 3 dividido por 3 dá 1. Cheguei ao 1 nesse caso também. E é o que eu queria. Então, uma vez quando eu chego no 1, eu paro. Então, esses divisores desses números é que são, o produto deles é que determina o MMC. Então, eu vou fazer 2 vezes 2 vezes 3. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3 dá 12. O número comum aqui é 12. Então, o novo MMC, as frações serão convertidas em uma nova fração, onde o denominador será 12 para um e também será 12 para outra. Veja que houve uma transformação. Agora observe, o 3 não é mais 3, agora é 12. O 4 não é mais 4, é 12. Então observe, para o 3, deixa eu mudar a cor aqui, para o 3 transformar-se em 12, o que aconteceu com ele? Ele foi multiplicado por 4, não é? 4 vezes 3, 12. Ou se você não conseguir fazer este caminho, você pode fazer o caminho de volta. Eu tenho 12, ele era 3. Então, se eu dividir ele, esse 12, pelo antigo denominador que ele era, que é 3, eu vou encontrar um fator de transformação, que é a mesma coisa. 12 dividido por 3 dá 4, então o fator de transformação aqui foi 4. Então, 4 tem que multiplicar o 2 em cima também. Por quê? Porque não é... Antes a fração era 2 terços, 2 sobre 3. Se eu vou ter 12 aqui, eu tenho que ter a transformação equivalente em cima. Então eu vou ficar com 4 vezes 2 aqui em cima. E 4 vezes 2 vai ser 8. Então essa fração corresponde a essa fração. É a mesma coisa. Vamos pegar uma calculadora para você tirar essa prova real. Vou pegar aqui, calculadora. Então olha só, antes eu tinha 2 dividido por 3. Então, 2 dividido por 3 dá 0,6666 e aqui ele arredondou o último dígito.
Mas se eu pegar agora e fizer 8 dividido por 12, 8 dividido por 12, veja que o resultado é o mesmo. A fração mudou, mas ela é a mesma. É o que a gente chama de frações equivalentes. Então eu posso dizer que 2 sobre 3 é equivalente a 8 sobre 12, ou seja, possui o mesmo resultado. Dito isso, eu vou fazer a mesma coisa com a segunda fração. Aqui era 2 quartos, agora é alguma coisa com 12 embaixo. Novamente eu vejo aqui, o 12 se transformou em 12, o que antes era 4. Qual foi o fator de transformação? É só dividir. 12 dividido por 4 dá 3. Então esse número foi triplicado. Aqui foi quadruplicado, aqui foi triplicado. O 4 foi triplicado para chegar em 12. Então eu vou triplicar o numerador também. Então aqui vai ser 2 vezes 3, que dá 6. Agora eu tenho as duas frações equivalentes que têm o mesmo denominador, que é o que eu queria. Aí a gente já sabe, pelos exemplos anteriores, como proceder. Se é o mesmo denominador, eu conservo ele, boto 12 aqui e em cima eu faço a operação, 8 mais 6. Isso vai resultar em que? 8 mais 6, 14, dividido por 12. Pronto, esse é o resultado. Essas frações não dá para dividir. 14 dividido por 12 não vai dar exato. Mas existe uma outra coisa que é a simplificação. Ambas são pares, tá vendo? O 14 é par e o 12 também. Então existe um outro procedimento que é a chamada simplificação, que é o que vamos fazer aqui. Simplificação. A simplificação vem de simplificar, tornar mais simples. 14 sobre 12 é uma fração composta grande. Simplificar ela é dividir tanto o numerador como o denominador pelo mesmo número comum. Um divisor comum dos números pares, é claro que é o 2. Então, eu vou dividir por 2. 14 dividido por 2 dá 7. 12 dividido por 2 dá 6. Embora o 6 continue sendo possível dividir por 2, o 7 não é. O 6 é divisível por 3, mas o 7 também não é. E depois vai só eles mesmos. Então, esses números também são primos entre si, inclusive o 7 é primo. Então, a gente encerra aqui. Então, essa é a fração simplificar. Bem fácil, né? Vamos fazer um outro exemplo. Agora vamos dizer que eu tenho aqui a fração, exemplo 2. Eu tenho uma fração 4 sobre 12, 4 dozeavos, mais a fração, vamos colocar aqui 3 sextos. Quanto dá a soma das duas? Vamos novamente observar. O numerador aqui é 12 e o numerador aqui é 6. Eles são diferentes um do outro. Então eu tenho que encontrar o MMC. Então eu vou fazer aqui, ó. Encontrar MMC entre 12 e 6. Então vamos a ele. Coloco aqui o 12, coloco aqui o 6, uma vírgula separando, faço a linha aqui e vou começar dividindo pelo primeiro número, que é o 2. Como ambos são pares, vai ser divisível por 2. O 6 dividido por 2 dá 3. O 12 dividido por 2 dá 6. Que bacana. Agora, eu posso continuar nessa linha dividindo por 2? Se fosse pelo 3, não, mas o 6 é possível. Então, eu vou pegar aqui, vou colocar um 2 novamente. 3 dividido por 2 não dá, exato, então eu apenas repito. 6 dividido por 2 dá, então dá 3. Pronto, agora ambos são o mesmo número, que é 3. É claro que eu não vou dividir aqui por 2, porque nenhum dos dois dá. O próximo na sequência, depois do 2, é o 3. E eles são divisíveis por 3, então eu divido por 3. 3 dividido por 3 dá 1, 3 dividido por 3 dá 1. Olha aí, chegamos ao mesmo tempo, ao mesmo resultado. Então, agora é só multiplicar aqui, ó. 2 vezes 2 vezes 3, 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 3 dá 12. Novamente, o MMC é 12. Por coincidência, foi o mesmo do anterior, né? Então, a transformação que antes era 4 sobre 12,
mais 3 sobre 6, agora terá um único denominador, que será o 12. Então vamos lá. Fator de transformação. Aqui era 12 e aqui era 12. Houve alguma mudança? Não, se você observar, o denominador foi mantido. Se esse denominador foi mantido, então não houve mudança. Então não preciso mudar o de cima, o 4 é repetido nesse caso. O sinal de operação é de mais. E novamente vamos para o fator de multiplicação deste caso. Aqui é 12, aqui é 6, não é o mesmo. Então houve mudança. Em quantos? Qual foi a mudança? Simples, divido 12 dividido por 6. Você vai ver que dá 2. Então o fator de mudança foi o dobro, foi 2 vezes. O 6 multiplicado por 2 dá 6. Então eu tenho que multiplicar o 3 por 2 também, para que siga a mesma proporção. 3 vezes 2, 6. Pronto, está aqui. Agora é só somar. 4 mais 6, 10. Dividido por 12. Não dá para dividir 10 por 12, mas os dois são pares. Então vamos simplificar. O que vamos ter? 10 dividido por 2, 5. 12 dividido por 2, 6. E aí está o resultado simplificado desta operação. É simples, é só a gente treinar. No próximo vídeo vamos fazer exemplos sobre este caso.